Pessoal, eu estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Antes de começar aqui a falar sobre o vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe este vídeo, que pode ser de grande importância para outras pessoas, né? Hoje eu quero fazer uma tradução do texto de Mateus 6,13 e falar sobre a tradução dessa expressão aqui, poneru. Algumas versões colocam como mais livrai-nos do mal e outras do maligno. É mal ou maligno? Qual a tradução está correta? Também eu quero focar nisso aí, tá? Bem, se você estiver interessado em estudar a língua grega do Novo Testamento ou a língua hebraica do Antigo Testamento, é só falar comigo. Tá estudando aula online ou à distância, melhor dizendo, né? E eu estou trabalhando com a língua hebraica e com a língua grega e com curso de teologia também, certo? Se você quiser saber o preço, como funciona, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu WhatsApp e o meu Facebook para você se comunicar comigo, certo? E também a página do meu Facebook. Bem, aqui temos o texto em grego, né? Aqui temos kai, que é a conjunção kai, que significa e, né? Temos uma partícula negativa me, que significa não, e não. Depois temos este verbo aqui, né? Este aqui, que é o essenikes, né? Essa expressão aqui é um verbo no auristo, subjuntivo ativo, da segunda pessoa do singular. Eu até frisei ali, né? Uma das características. Depois temos um pronome pessoal, que é o remas, né? Que significa nos. Então temos e não nos leve, ou e não nos direcione, né? Aqui o Strong, né? Ele vai dar o significado dessa palavra. Ele fala aqui, ó. Ele diz assim, deixa eu pegar aqui. Ele diz trazer para dentro, introduzir. Então esta expressão ela quer dizer e não nos introduza ou e não nos leve para dentro, né? É como se ele estivesse falando de carregar você para algum local. Então, essa expressão e não nos carregue, ou não nos introduza, e não nos leve para tal coisa. Né? Bem, algumas questões que envolvem aqui poxa, mas o texto, esta oração, ela está falando para Deus não nos levar para, que é a preposição, tentação, que é o peirasmon. Está no caso acusativo, como objeto direto, recebendo o verbo. Veja, e não nos leve à tentação. Então, levar, né, à tentação. Então, o substantivo aqui ele está recebendo, né, a ação verbal. Não é para levar à tentação. Ele está orando. Mas aí algumas pessoas questionam, tá, mas essa tradução de não nos levar, introduzir e tal, ela é meio complicada porque Deus não tenta ninguém. Então como é que Cristo está orando para Deus não levar eu para a tentação? Bem, um simples fator histórico pode nos ajudar a entender esta tradução de uma melhor forma. Alguns traduzem, né, esta palavra como e não nos permita, né, e não nos deixe cair. Por quê? Deixe cair em tentação. Tá? Então, o que ocorre? Essa expressão, vou pegar aqui dentro da cultura judaica, né? Porque é o seguinte, algumas expressões no hebraico antigo, é claro que isso aqui não é hebraico, mas o, esse texto ele foi falado, né, dentro de uma cultura hebraica, ele foi falado em hebraico, né, ou aramaico, e ele foi escrito em grego. Mas o que ocorre? Os judeus eles tinham em mente que tudo o que acontecia na terra era Deus que tinha feito. Então, era Deus que tinha permitido, né? Porque se uma casa caísse, Deus permitiu que ela caísse. Então era como se Deus tivesse feito. Vemos algumas semelhanças, algumas expressões assim no Antigo Testamento. Um exemplo disso, quando o diabo, né, está conversando com Deus, né, sobre Jó, e Deus permite que o diabo vá lá e destrua tudo e tal. E no final Jó diz, o Senhor me deu e o Senhor tomou. Aquele desastre que aconteceu com Jó, ele atribuiu aquilo a quem? A Deus. Ele disse que foi Deus que tinha tomado. Mas foi Deus quem tinha tomado? Não, foi Deus que permitiu e o diabo agiu. Né? Então, tudo que acontece na vida, né, há uma permissão de Deus. Caso contrário, nada acontece. Um outro fator é, né, quando está falando ali, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 24, se eu não me engano, versículo 1,
diz que Deus ele incitou Davi a numerar o povo. Só que quando você vai ler mais à frente, Deus pune Davi por aquele feito. Você falou, gente, como é que Deus incitou Davi a fazer isso e ele mesmo pune? Mas quando você vai lá para a Crônica, se não me engano 21:1, diz que foi o diabo quem incitou Davi. E aí, foi Deus ou foi o diabo? A questão é que Deus permitiu, aquela expressão que Deus incitou dá uma ideia de Deus permitiu, ou seja, Deus permitiu e o diabo fez ativamente. É como se o diabo fizesse ativamente e Deus passivamente, permitindo que aquilo acontecesse. Por isso que diz que foi Deus, mas que ele não quer dizer que foi Deus que fez ativamente, porque sabemos que foi o diabo que fez. Mas é atribuído a Deus por ele permitir isso. Então, por essa questão, que esta palavra aqui, né, ela você não traduz e não nos leve, tá? Você traduz como e não nos deixe cair ou e não nos permita cair. Essa seria a ideia. Né? Seria melhor na tradução pelo pensamento judaico também de ver certas expressões. Se você também pegar num hebraico antigo, eles usavam a voz ativa causativa como um sinônimo de permissão. O que é a voz ativa causativa? É quando você usa outro para fazer uma ação. Eu fiz fulano matar. Então, quando eu digo que eu fiz fulano matar, estou usando a voz ativa causativa. Porque eu estou fazendo ação, mas eu estou usando outro para fazer aquela ação que eu queira fazer. Então, segundo o Dr. Rodrigo Silva, né, ele é o arqueólogo da Igreja Adventista do... Não, ele não é o arqueólogo da igreja, né, ele é um arqueólogo que faz parte da Igreja Adventista. Ele diz que no hebraico antigo, esta expressão, usar a voz ativa causativa era um sinônimo de permissão. Então, por isso que alguns preferem traduzir não nos deixe cair, como, se eu não me engano, faz a Bíblia NVI, tá? Aí depois você tem e não nos deixe cair, né, em tentação, né? Você tem aqui a expressão mas, depois você tem aqui, ó, mas livrai-nos, isso aqui é nos, que é livrai. Essa expressão livrai, strong, ele que é a expressão orosai, né? Ele fala aqui, é um verbo arcaico, semelhante, né? Como a ideia de resgatar, libertar e etc. Então, a ideia aqui é mais livrai-nos ou libertai-nos, né? A preposição apo, né? Que é para, seria dando a ideia de para longe de algo, né? Enfim, ela tem diversos sentidos. Para longe do mal, tá? Essa expressão aqui, por este fator aqui, ó, que eu estou marcando agora, aqui, que vocês estão vendo aí, ele é um auristo médio imperativo, está no modo imperativo, na voz média e no auristo, né, indicando ali o tempo auristo, na segunda pessoa do singular. Essa expressão sai aqui, ou sai, essa sai aqui, ele indica isso, ele indica o imperativo auristo da segunda pessoa da voz média. A questão é que esta voz média, se você fosse traduzir na voz média, ficaria muito estranho, né, traduzir isso aí, porque a voz média, a ação é quando o sujeito ele faz a ação para si próprio, né, e a voz passiva quando ele sofre ação verbal, né. Então este é um verbo depoente ou um verbo defeituoso. O que é um verbo depoente? Eu já expliquei em outros vídeos que um verbo depoente é um verbo também chamado de verbo defeituoso, ou seja, ele vem na voz médio ou passivo, mas o seu significado é de voz ativa. Por isso que a tradução está correta, né? Mas livrai-nos para longe do mal, né? Mas você não coloca para longe do mal, você coloca mais livrai-nos do mal. Essa preposição aqui é como se ela ficasse, como se ela não fosse traduzida na oração, tá? Então, do mal. Aqui existe um debate sobre essa palavra aqui, ó, poneru, né? Que está aqui no caso genitivo, é um adjetivo. Este adjetivo, alguns traduzem mal e outros maligno. A tradução que eu optaria aqui seria maligno, e eu vou dizer o porquê. Não, mas mal é adjetivo, maligno seria mais para um substantivo. Então, por que colocar maligno? Bem, nessa construção, quando você vai estudar a gramática grega e você vai estudar sobre os adjetivos,
Existem as posições atributivas, que é quando um adjetivo ele vai atribuir algo ao substantivo. Existe a posição predicativa, quando aquele adjetivo ele vai fazer uma afirmação, né, acerca de algo. Existe o adjetivo substantivado. O adjetivo substantivado é quando ele aparece sozinho na frase, sem modificar nenhum substantivo, que é o que está acontecendo aqui. Veja que isso é uma preposição, isso é um pronome, isso é um verbo, isso é uma conjunção. Então ele não está modificando ninguém aqui, ele está isolado na frase sozinho. Então quando ele está isolado na frase sozinho, as regras do grego diz que aquele substantivo pode ser substantivado, ou aquele adjetivo ele pode ser substantivado. Por isso que se traduz maligno, porque aqui ele pode ser tomado como substantivado, ser traduzido como um substantivo. Essa mesma expressão, Jesus usou ela para se referir ao diabo. Quando você vai ver a explicação da parábola, né, a parábola do semeador, em Lucas 8:12, Lucas usou a palavra diabo, quando ele vai explicar que o diabo vem e tira, né, a palavra que foi semeada no coração. Marcos, usando o mesmo verso de Lucas, ele usa Satanás. E Mateus, ele usa maligno, que é essa expressão aqui. Então veja que essa expressão Mateus usou para se referir a quem? A Satanás, ao diabo. Um dos fatores é esse que ajuda a entender também que esta palavra sim pode sim se referir ao diabo, tá? Então esta é a questão, por isso que você normalmente traduz aí por maligno e não por mal, porque mal livra-nos do mal. Nem tudo Deus nos livra de qualquer tipo de mal, né? Às vezes ele permite que algumas coisas aconteçam, né? É como Cristo orou, né? Não os peço que os livros do mundo, tal, enfim. Aí a parte que está escrita aqui em vermelho é a parte que em alguns manuscritos não ocorrem, tá? Ela não existe em alguns manuscritos gregos antigos, tá? Há manuscritos que trazem isso aqui tudo, há manuscritos que param aqui num azul. Como se você pegar algumas versões, ele não continua como a NVI, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do STJ, entre outros, tá? Então aqui você tem a conjunção, né, hot, né, que é porque, você tem o pronome pessoal, tu, ou tu não, teu, né, porque teu é o verbo na terceira pessoa, né, do singular, que é o estin, porque teu é. Aí você tem nominativo, o reino, conjunção cai, você tem novamente aqui no nominativo, né? Então você tem porque teu é o artigo, o reino, a palavra feminina, o reino, e aqui o dinamis, e a força, ou e o poder, e a glória, nominativo também, né? Que é o para sempre, amém, tá? Então essa seria as ideias: nominativo, 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 conjunção, conjunção, preposição, e aqui está no acusativo plural, porque o artigo ele é acusativo plural também. E aqui tem uma expressão amém. Então, se você for ler a oração toda, ela faz um sentido bem interessante. Porque quando ele para aqui, ó, livrar-nos do mal, porque teu é o reino, né? Então ele está falando para livrar do mal, porque de Deus é o reino, o poder e a glória. E de fato de Deus é a glória, toda a glória, todo o poder, e o reino também, porque Deus reina, é poderoso e tem a sua glória, a sua majestade para sempre. Então, quando ele fala porque, ele está explicando o que é que ele está falando anteriormente, né? Se Deus, por que Deus pode nos livrar do mal? Porque dele é a força. Se dele é a força, o mal não pode, o maligno não pode fazer nada, porque o dono da força é Deus. Por que Deus pode nos livrar do maligno? Porque dele é o reino, ele que reina, ele que manda. E por que ele pode nos livrar do maligno? Porque dele também é a glória. Então, se a glória, o poder e o reino é dele,
diabo não tem mais o que fazer sobre nossas vidas, tá? Então é isso aí, pessoal, que Deus abençoe a cada um de vocês, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo sobre a tradução do Novo Testamento. Se você tiver interesse em estudar o grego, estudar hebraico, fale comigo, tá? Eu estou dando aula aí, já tem diversas pessoas estudando tanto hebraico quanto o grego, certo? E tem bastante pessoas aí evoluindo, aprendendo e até traduzindo já partes do Novo Testamento, certo? Então é isso aí, que Deus abençoe a cada um de vocês.